Bom, eu vou contar sobre o meu testemunho do dia que eu venci a depressão. Bom, há muito tempo atrás, quando eu tinha em torno de 6 a 7 anos, eu passava por alguns problemas na escola, na igreja, em casa. Eu era bem tímida, bem mais do que eu sou, né? Mas eu era bem pior e eu não conseguia me expressar para as pessoas sobre o que eu estava sentindo. Por conta disso, eu comecei a acumular muitas coisas que aconteciam ao meu redor e não consegui desabafar com ninguém, então aquilo ali foi como se fosse um sofrimento bem grande e eu ficava só naquela cachola cheia de problemas. Mas a coisa que mais aconteceu assim foi quando eu não estava aguentando mais aquela caixa, aquele sofrimento todo em cima de mim. E por eu acumular, por eu não guardar tudo pra mim, e aquilo me deixava angustiada e eu não conseguia, sabe, não conseguia ver pessoas para poder compartilhar sobre isso. E eu ficava com aquele negócio dentro de mim e era uma angústia e aquilo piorava e, sabe, aí um belo dia eu já não estava aguentando mais e eu tentei um suicídio. Ia tentar, né? E tecnicamente todo mundo, ninguém sabe, né? Se alguém estiver vendo da minha parte da minha família, eu amo vocês, mas eu tentei. E assim, eu fui. Era uma bela noite e eu já tava chorando, não tava aguentando. E eu fui para a cozinha, peguei uma faca, eu ia enfiar dentro do meu coração. E mas antes que eu pudesse fazer isso, quando eu finalmente pego a faca, eu sinto algo falando bem do meu lado, falando algo chorando, falando assim, por favor, não faz isso. Mas eu tava tão atordoada, eu tava cansada, mas quanto mais eu queria impressionar pra enfiar dentro de mim, mais algo dentro do outro lado falava assim, não, por favor, não faz isso. E ele não falava só, por favor, não faz isso de uma forma, sabe, chorando e tal. Era uma, era uma forma, sabe, tipo, como se fosse um amigo que tava te implorando para que você não fizesse aquilo. Foi exatamente isso. E eu lembro que ela ficava insistindo, até que eu não aguentei mais. E eu soltei a faca e fui pro meu quarto. Me cobri todinha, já era de noite mesmo e meus pais iam chegar depois. E eu peguei e decidi dormir. Mas quando a gente tem esses problemas, tecnicamente a gente não dorme, né? A gente fica com insônia. E como eu já era da igreja e tal, eu nunca tive uma experiência necessariamente com Deus assim, forte. Eu posso ter tido, mas eu não lembro. Mas esse foi o mais forte dentro de todos os meus que eu já tive. Foi quando eu tava cansada e comecei a chorar. Chorei. Quando meus pais chegaram, minha mãe perguntou, nossa, o que aconteceu? E tal, eu não falei nada. Eu decidi fingir que eu tava dormindo. Mas durante a noite eu tava acordada mesmo. E eu acordei, comecei a chorar de novo. Chorei baixinho pra ninguém perceber que eu estava chorando. Minha mãe deve ter percebido. Mas eu falei com Deus naquele momento. Eu só chamei. Eu não falei o que eu tava sentindo, eu só chamei ele e falei, Deus. E eu comecei a chorar. Eu não aguentei o que eu comecei a soltar tudo pra fora. E quando eu tava lá, eu senti algo forte dentro do meu coração. Eu comecei a chorar. E sabe quando você chora e dorme? E foi exatamente isso. Eu chorei e eu dormi. Quando eu dormi, eu eu não sei explicar. Sabe quando o sonho parece ser real? Exatamente. Foi exatamente isso. O sonho parecia ser real. Eu estava no meu quarto
tecnicamente vazio, e só estava eu e um urso de pelúcia que eu tinha, que eu amava aquele urso de pelúcia. E eu me via como uma criança bem pequenininha, e eu via o meu quarto, mas esse quarto estava totalmente vazio. Ele só tava eu com o meu urso de pelúcia agarrado. E aí eu tava lá e eu tava de costa, tecnicamente de costa, com o meu urso de pelúcia. E aí eu vi, como se fosse uma câmera filmando uma paisagem. Eu viro do outro lado e tem um homem chegando. Só que eu não lembro de ter visto o rosto nem nada, mas eu vi nitidamente que era um homem. E eu só vi do ombro pra baixo. E eu não sei a aparência, eu não sei nada. Eu só sei que eu vi ele. E ele chegou naquele momento em que filmava eu também, que mostrava eu, que eu ainda estava chorando com meu urso de pelúcia. E ele abaixa no mesmo nível que eu era pequena, né? E ele abaixou no mesmo nível que eu estava. E eu tava de cabeça baixa. E aí quando esse homem chegou, eu lembro que eu soltei o meu urso. E eu fui. E eu não queria virar pra ele. Mas ele continuou lá, de braços abertos. Ele tava de braços abertos enquanto eu chorava. E eu não tava aguentando mais, eu peguei e soltei meu urso. Eu virei pra onde esse homem estava. E eu fui direto pros seus braços e eu comecei a chorar nos braços dele. Eu comecei a chorar. Chorei, chorei. E ele me abraçou. Só que não era um abraço qualquer, era um abraço que me confortava, entende? E além de me confortar, ele me trazia paz. E sabe quando uma criança coloca a cabecinha assim, dormindo no ombro do pai? Foi exatamente isso. Eu tava dormindo no ombro dele e eu senti que minhas lágrimas haviam parado. E quando eu acordei pela manhã, nossa, eu senti um alívio. E quando eu acordei, comecei a tocar os meus olhos assim. Eu percebi que tinha se enxugado e eu percebi que era ele. Eu percebi que era Deus que estava ali. E se você sofre desses problemas de depressão, ansiedade, ainda mais nessa pandemia que às vezes a gente não vê solução, cara, Deus tá aqui. A gente vai passar por essas coisas, mas Ele tá ali nos confortando, Ele tá de braços abertos. Tudo que a gente precisa fazer é simplesmente soltar o que a gente tá nos prendendo e agarrar nos braços deles. Vai com medo, vai com tudo, vai com vergonha, vai com tudo, mas não, mas solte o que está te prendendo a isso. Não tenha medo de mostrar suas feridas para Deus, porque Ele é Ele que quer te dar a cura, Ele que quer te dar a salvação. Mas essa depressão, ansiedade não tem nada a ver com falta de fé, não estou falando isso. Mas eu tô falando, é um jeito de procurar ajuda. Procure ajuda, fala pra Deus que você quer ter psicólogos, procura um psicólogo, procura meios de você sair dessa. Você vai conseguir, você não está sozinho. Não tenha medo. E você pode tudo. E é isso.